O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Moro em minha própria casa, nada imitei de ninguém, e ainda ri de todo mestre, que não riu de si também. Loucuras filosóficas do Alexandrelli, meus amigos e amigas, com Paulo Giraldelli, filósofo da cidade de São Paulo. E hoje é a origem da tragédia no espírito da música do alemão Friedrich Nietzsche, nascido em 1844 e faleceu em 1900. Paulo Giraldelli, a origem da tragédia no espírito da música, o Olimpo, Apolo, Dionísio, o teatro. O que significa essa coisa maravilhosa quando Nietzsche pensou nessa obra? Essa aí, a origem da tragédia, é a primeira dele. É a primeira, com 28 anos. O sujeito... E é um clássico, né? Quer dizer, é aquele cara que já começa arrebentando, né? Não começa para qualquer um. Já, a primeira obra o cara já arrebenta, já muda a história da filosofia toda. Porque até então você tinha aí uma interpretação do mundo grego, né? Muito quadradinha, muito clássica, que é que predomina na maioria das escolas, cursos, ainda é a velha. A visão do Nietzsche ela é considerada muito aberta, né? Porque, na verdade, o que ele faz? Ele monta o cenário grego pré-Sócrates, antes do Sócrates, como um cenário onde há uma harmonia entre o princípio dionisíaco, que é o princípio do ilimitado, e o princípio apolíneo, que é o princípio das formas, do limitado. Quer dizer, Dionísio, o deus da música e dos excessos, e Apolo, o deus das artes plásticas, da forma, da arquitetura, das estátuas, não é? Que é o limitado. Isso antes de Sócrates, o Nietzsche vai dizer, vive em harmonia. Né? Depois de Sócrates, isso se arrebenta, isso entra em colapso. Né? E o Sócrates tem então que refazer, né, o instinto grego por conta dessa desarmonia, por conta desse quebrar, dessa doença grega. O grego fica doente, né, porque perde essa harmonia entre o êxtase e o limite. Agora, você imagina uma cidade dionisíaca, Paulo Giraldelli, mas o que aconteceria assim? Vamos fazer um exercício aqui de imaginação. A casa caía, né? Olha, uma cidade dionisíaca, não podemos pensar numa cidade dionisíaca, né? O que é uma cidade dionisíaca? Você quer ver uma cidade dionisíaca? Nós vivemos, não uma cidade dionisíaca, mas nós vivemos um vislumbrar do Dionísio no Woodstock. 69, o Woodstock 69, nos Estados Unidos. Ele é um momento, né? Ele é um momento dionisíaco, né? Mas, veja, o espírito grego não é o espírito de Dionísio. O espírito grego, que o Nietzsche vai chamar de heleno, ele vai chamar de grego pós-Sócrates. E antes de Sócrates vai chamar de heleno, os antigos helenos. O que ele vai dizer? Ele vai dizer a seguinte coisa: eles tinham uma perfeita harmonia entre Apolo e Dionísio. Não é que o Dionísio se sobrepunha ao Apolo, ou o Apolo se sobrepunha ao Dionísio. Era um equilíbrio entre essas duas forças. Um equilíbrio perfeito que de repente é rompido. Não é rompido pelo Sócrates, se deteriora pela própria vida grega. O Sócrates aparece como médico. Ele diz assim: olha, gente, nós estamos todos doentes e vocês estão mais, mas eu sei a cura. Esse é o truque dele. Então, e no nascimento da tragédia, Paulo, é nesse sentido que os gregos do período trágico seriam exemplares. Eles pressentiram e vivenciaram de modo exacerbado as atrocidades da existência e as dores do mundo, sem necessidade de subterfúgios moralistas. O que o Nietzsche está querendo dizer com isso? Eu não diria sem a subterfúgio de necessidades moralistas. Sem o subterfúgio de necessidades morais mesmo. Quer dizer, o heleno, né? Nós não estamos discutindo aqui se isso existiu, se isso existiu. Tá? Filosofia não é história, filosofia é uma ficção. Né? Então, portanto, não tem que ficar, mas não era assim. Não, essa visão do Nietzsche é o seguinte: quer dizer, quando você tem o mundo helênico, né? Você tem uma situação onde a catástrofe
né, ela é vista, ela é tomada como algo que você participa dela. Você não tem que evitá-la, você entra e a vive. Então, por exemplo, quando Ulisses é chamado para a guerra de Troia, não é? Ele não quer ir, né, porque ele acha que não, esse imperador aí não é, eu não vou defender. Depois ele vai. E depois que ele foi, bichos, ele vira uma máquina de guerra lá dentro. Né? Então, é aquilo que a gente chama de amor fati. Né? O amor ao destino. O amor ao destino. Não porque você vai ficar resignado ao destino, mas porque você vai viver cada momento dele. Né? Isso você tem nos helenos. Mas o cristianismo aí não coloca um problema nesse sentido, porque o cristianismo não leva as pessoas a serem resignadas. Bom, porque veja, se não é nesse plano terreno que está a vida, está numa posteridade, quando eu morrer eu vou ter o paraíso, o juízo final, essa história toda, como é que fica isso na visão? Veja só, né? É que você está tão... quer dizer, esse é um perigo, né? Um perigo da gente imputar ao Sócrates uma semelhança com Jesus. O Nietzsche faz isso em alguns momentos, mas ele não faz em todos. Por que ele não faz em todos? Por uma simples razão. Todos os seguidores do Sócrates, o Sócrates tomou cicuta, mas os seguidores do Sócrates não tomam. Agora, os seguidores de Jesus são todos crucificados. Então tem uma grande diferença nisso daí. Quer dizer, uma coisa é o filósofo que abre um campo para discussão moral, outra coisa é o religioso que abre um campo, né, para o seguir, né, para a profecia e para o seguir, né, para aquela continuidade típica da religião. Nós estamos em dois mundos aí, né? Porque mesmo depois que você falasse para mim, mas depois do Sócrates aparece o grego resignado, não, no sentido do cristão não. No sentido do cristão não. O cristão realmente tem uma resignação que é nova para o mundo grego, nova para o mundo romano, né? Ela é nova mesmo, por quê? Porque ela joga a resignação como esperança de um mundo melhor. Não é resignação estoica. O estoico é resignado, mas ele não tem esperança num outro mundo. Enquanto que o cristão, né, ele traz um elemento de esperança. Ele é resignado aqui. Por quê? Porque ele vai ter o outro mundo lá. Agora, você acredita que o estoico, por exemplo, é um resignado diante de atrocidades, diante de guerras, diante da maldade humana? Ele fala, não, é isso mesmo, sempre foi assim, sempre será. Isso não vai se alterar nem com educação, nem com cultura, nem com nenhum processo civilizatório mais avançado da humanidade. É que nós temos essa maneira como você está pensando, e a maneira moderna da gente pensar, a gente pensa muito sempre assim, né? Sempre será ou não será. A gente sempre pensa com algum elemento de história, passado, presente e futuro. O grego nunca pensa com algum elemento de história. Você vê que você pode ler os textos gregos, não tem um elemento de história. Não tem um elemento assim, o passado, o presente e o futuro. Por quê? Porque o grego não tem, né, uma concepção de história como nós temos, teleológica. Uma coisa que começa num dia, tem que passar para o outro, aí tem o fim e depois um recomeço. O grego nunca pensa isso. Então ele não tem porquê dizer assim, o mundo sempre será. Ele não tem essa pergunta. Ele não põe essa pergunta. Ele simplesmente vive. Ele não passa pela cabeça dele, né, um tempo linear. Não passa pela cabeça dele isso daí. Porque passa pela nossa. Por quê? Porque o nosso calendário é quando Jesus nasceu. E no dia do juízo final. E depois, o céu. A vida eterna. Então a gente criou o judeu, né? O calendário judaico cristão que nós absorvemos. Mas isso não é o calendário romano, nem é o calendário grego. Que não tem esse tempo linear. É como se você pensasse o conjunto. Você está vivendo. Né? E aquela turma toda sem televisão, sem rádio, sem TV, sem tecnologia nenhuma, tinha que fazer guerra, né, também, né? Fazer guerra também, né? E nós com tudo isso também. Sempre aparecem uns Bush, não tem como escapar. Em outras palavras, os gregos souberam exemplarmente dominar o caos de seus impulsos, atingindo um domínio de si que lhes permitia transfigurar em beleza os horrores da existência. Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso, né? Quando o Aristóteles, que é um dos principais, né, a lembrar a função de catarse da tragédia.
Mas na situação pré-socrática... A catarse no sentido de purificação, né? No sentido de você chorar de dentro de uma grande obra. De você chorar, de você viver, de você reviver, de você poder compreender aquilo, né? Passar por aquilo, né? Isso, a tragédia catártica. O Aristóteles nota bem isso daí, mas na maneira como Nietzsche está pensando, a tragédia não é catártica. Por que não? Porque ele está pensando a tragédia antes do Sócrates e pós-Sócrates. Antes do Sócrates, né, a tragédia está funcionando naquele princípio de apolíneo e dionisíaco harmonicamente. Quando a tragédia, após Sócrates, a tragédia ela perde o dionisíaco, Fábio. Ela perde o seu caráter dionisíaco. Tanto é que o Nietzsche vai dizer que o coro, a música na tragédia, diminui a sua função. O coro desaparece. A tragédia passa muito mais a ser forma teatral, né, do que o espetáculo apolíneo dionisíaco, o espetáculo musical. Dionísio cai na tragédia. A tragédia se modifica. Né? A tragédia passa a ficar mais próxima da comédia. Ela é uma versão oposta da comédia. Enquanto que anteriormente ela não é uma versão oposta da comédia. Ela é o teatro grego por excelência, né, que o Sócrates não gostava, aliás. Porque ele dizia que para os alunos dele que não era interessante participar dessas peças, porque era algo irracional, Sim. que não cabia dentro do conceito racional, que ele não conseguia compreender aquelas peças. Sim. Você acha que ele estava certo isso? Mas, é obra de arte, não dá, porque se você freia também essa produção cultural, essa forma de pensar das pessoas, você mata a obra de arte, né? Você matou Van Gogh, pô. É que no caso é que nós temos uma visão assim, né? E a questão instintual e a questão racional? Como é que o Sócrates e o Nietzsche colocam isso? Nós temos uma visão assim, a arte lá, na galeria, no museu, no cinema. O grego não tem essa noção. A arte lá. O grego não distingue a arte da vida. Quer dizer, esfera privada e pública, todos os elementos da arte estavam envolvidos. Por uma razão simples. A própria vida pode ser uma obra de arte. E como é? Né? Então, por exemplo, quando em um determinado momento, no caso do filme, o filme do Alexandre, em determinado momento o Alexandre faz a opção pela glória. E ele sabe que ele vai morrer. Ele é uma opção. Por quê? Porque ele está construindo a vida dele como quem está montando um vaso, como quem está pintando um vaso, né? Como quem está fazendo um poema. Então, se minha vida é um poema, ou é um vaso, ou é um quadro, e eu sou o artista, eu estou construindo. A minha vida é uma obra de arte. Então, para o grego, não cabe essa ideia de que a obra de arte é um artefato de arte, que eu ponho lá para ser visto e tomo distância. Não cabe isso. Outro dia um cara falou assim para mim a seguinte coisa: em Nova York a gente não anda, a gente desfila. Né? E isso é verdade, né? Legal. A mesma coisa para Paulista aqui em São Paulo. Ninguém vai andar na Paulista. Você pode até andar, mas você sabe que você está desfilando, porque você sabe que você está sendo visto pelo mundo. E filmado, né? O baiano diz muito isso, né? Fala assim, baiano não anda. Baiano sempre desfila, mesmo que ele estiver de chinelo sujo, né? Ele desfila, né? Ele não anda, né? Então é um pouco isso, quer dizer, o grego, né? Tudo que ele faz é uma obra de arte para ser sentida, vivida e ao mesmo tempo vista. Então ele está construindo eternamente um poema que é a própria vida dele. Então quando você pensa a arte desta maneira, é que você entende que o princípio dionisíaco e apolíneo não é para o artefato, não é para construir um vaso, é para construir a própria vida. Né? Ele é um princípio de arte, mas a arte é a própria vida. Você está vivendo aquilo. Então, nesse sentido, o comportamento, o ethos grego, é um ethos artístico. É como se cada grego fosse um artista. Mas eles pintam, eles fazem quadro, eles dançam. Não, eles fazem tudo isso. Tudo isso. Mas isso é a vida. Então, quando o cara vai no teatro, o teatro grego, ele é participativo todo momento. Tanto é que a arena do teatro grego, você confunde a arena com o palco. Isso é fantástico. Né? Não há uma distância, o palco lá em cima. Fantástico. Né? Você está ali junto, por quê? Porque a qualquer momento, né,
Porque o acontecimento do teatro, ele está envolvendo os espectadores. Inclusive porque... Não, e trazendo as temáticas da própria cidade, né, da polis, né? Porque os personagens, muitas vezes, estão na plateia. Legal. Né? O Aristófanes, por exemplo, né? Ele tá criticando o Sócrates. E o Sócrates pode estar na plateia. Está vivo, né? Quer dizer, eles estão vivenciando aquilo ali, né? E isso que a gente não consegue recriar mais. A partir de Sócrates isso se quebra. Né? Porque hoje em dia também com esse caos do trânsito, né? O nosso teatro agora é ficar puto da vida, irritado, nesse calor danado. Bom, né? Se nós pudéssemos dizer assim que o cotidiano moderno, né? Muita gente tenta, né? Recriar os artistas, tipo Warhol, eles tentam recriar o popular, né? Nesse sentido. Né? Não, vamos retomar esta ideia de que a vida e a arte se confundem. Mas nós não conseguimos fazer isso. Nós estamos tão acostumados de que arte é uma obra terminada, um artefato, alguma coisa que você constrói, né? Para pôr lá e para guardar, né? Biblioteca. Não, e às vezes é levantar de forma pejorativa também. O cara é artista, né? Tipo, como se vivesse no mundo da lua, tivesse desligado das questões históricas, culturais, sociais, econômicas, né? Da sua cidade, do seu país, do seu mundo. E as pessoas eles colocam isso de forma pejorativa. E uma coisa interessante, o Nietzsche escreve essa obra, né, com 28 anos de idade, no século XIX, e ninguém entendeu essa obra, né? Imagina se escrever uma obra dessa, A Origem da Tragédia no Espírito da Música, no século XIX, Paulo. Não, é que ninguém podia... Na Alemanha, não, cara. Ninguém podia entender mesmo porque ele faz uma coisa que é pré-Freud. É pré-Freud, quer dizer, portanto você não tem a cultura freudiana para entender a obra. E você precisa da cultura freudiana para entender. Porque ele está lidando com ego e de superego. Ele está lidando com aquilo que o Freud, lendo ele, depois vai desenvolver. Por quê? Porque ele está dizendo a seguinte coisa. Mas segundo o Freud, ele nunca leu Nietzsche. Mentira, não, né? Não é que ele falou que ele nunca leu, ele falou o seguinte: eu não gosto de ler porque as coisas são tão parecidas que eu vou acabar pegando dele e não vou criar. É vivo, pô. Agora, Salomé saiu com todo mundo, né? Nossa, mas aí, irmão. Porque veja, pô, se você tem uma mulher que chama Salomé, que pode esperar, né? Você não pode esperar grande coisa. Não vão vocês. O cara leu Nietzsche, vou pôr o nome da minha filha de Salomé. Não faça isso. Entendeu? Ela vai ter problemas no colégio. Nomes normais, Maria, Mariana, né? Salomé, não. Gente, a Fran teve um trabalhinho para fazer hoje, né? A Fran tá fazendo o TGI dela, de Mackenzie. A Fran forma agora, no final do ano. Ô, Fran! Cadê a Fran? Pô, Fran. E aí, temos pergunta? Tem? Fran. O Helder, carinhoso. Paulo pediu para você mandar um abraço para Thaís. Thaís. Fábio também, isso. Um beijo para Thaís. Thaís. Que eles são... Beijo mandado por mim e pelo Helder carinhoso. Estão assistindo com a família e perguntaram se a cultura romana copiou muito a cultura grega, que teria influenciado o Renascimento. Sem dúvida. E não há loucura na filosofia, há loucura na ignorância? Não, veja, a ignorância não tem jeito de ser louca, né? A ignorância tem jeito de ser louca, porque a ignorância é ignorância, ela é aquela história, ela não produz absolutamente nada, você não consegue tirar nada da ignorância. Quando Jesus fala assim, que o reino dos céus é dos pobres de espírito, a gente não pode dizer que são os ignorantes. Pobre de espírito é aquele cara que não tem espírito, ele não é espirituoso. Né? Ele não é espirituoso, ele não é capaz de fazer uma piada, ele não é capaz de ter uma... Ele está tão sofrido que ele é o pobre de espírito. Isso não significa que ele seja burro, não significa que ele seja tonto. Agora o ignorante não. O ignorante, ele é aquele cara que ele desconhece. Então, você não tem como entrar no mundo dele, porque o mundo dele está vazio. Né? E isso não produz nada. Agora, Paulo, o mundo do louco está cheio. Agora, o mundo do louco não é um mundo vazio, é um mundo cheio. Né? Fábio, posso só fazer uma perguntinha? A Joyce pediu, você concorda que vivemos em mais um estado de dionisíaco deturpado? Não. Nós somos particularmente, eu como filósofo, nós conversamos isso aqui semana passada sobre o erotismo, né? Na minha visão é que nós somos deserotizados, nós somos chatos, nós somos de pouco espírito, nós somos hiperdisciplinados e nós somos moralistas. Nós somos
tudo que há de pequeno, de menor. Né? Nós somos capazes de ir numa festa e não dançar. Nós somos capazes de ir num lugar onde está todo mundo se drogando e não se drogar. Nós somos capazes de beber com moderação. Ora, um mundo onde o cara põe a propaganda beba com moderação é um mundo muito ruim. Por quê? Porque não tem sentido. Porque significa o quê? Que ou tem aquele cara que está bebendo em excesso, então você precisa avisar, ou tem aquele cara que vai lá pegar a cervejinha dele e fala assim, põe só um dedinho, não fica com dorzinha de cabeça. Você fica com esses caras, porra, no mundo, né? Não pode. E você acredita que os gregos enfiavam o pé na jaca, aqueles baldão lá, os caras detonavam? Claro, pô. Quando chegasse, vamos comprar vinho para fazer o simpósio, o banquete, né? Aí falar assim, vamos combinar hoje de beber só um tanto. Aí o outro falou assim, não fala isso pro Sócrates, hein? Porque o Sócrates, ele bebe até acabar a bebida. E realmente, todo mundo ficou bêbado, ficou caído lá, de manhã, às 6 da manhã, o Sócrates pegou a mochila dele, continuou andando. Quer dizer, não precisa alguém dizer, beba com moderação. Por quê? Porque é inerente, né, à construção da obra de arte, que sou eu, fazer as coisas bem, não fazer com moderação. Daqui a pouco vai ter uma propaganda do tipo assim, faça sexo com moderação. E o nego vai entender que é o coito interrompido. Uma cartilha com as posições, né? O nego vai entender que é o coito interrompido. Ai, não põe tudo, pois agora pode tirar, que é com moderação. Aí liga para o ministro da saúde, né? Olha, eu estou fazendo sexo com moderação, eu pus 8 centímetros. Não, para, não ponha mais, pelo amor de Deus, faça com moderação. Vai chegar nessa porra, pô. Vai chegar nessa porra. Agora, uma coisa muito interessante que é, né, o Schopenhauer também é abordado na obra do Nietzsche, né? Quando Nietzsche teve contato com o mundo como vontade e representação, né? E aquele pessimismo schopenhaueriano, eu queria que você comentasse um pouco isso, e como é que o Nietzsche dá o salto sobre isso, né? Na visão dele do mundo. Porque o Nietzsche está exatamente falando quando começa o pessimismo. Né? E quando, quer dizer, ele está dizendo a seguinte coisa, por que é que em determinado momento, né, nós começamos a ficar pessimistas? Né? Mas esse é o desdobrar de uma situação, o desdobrar da modernidade. Agora, o momento socrático não é o momento do pessimismo. O momento socrático é o momento do otimismo. Por quê? Porque o Sócrates é profundamente otimista. Ele acha, o Sócrates, que ele vai dar uma solução para o problema grego. Qual é o problema grego? Os instintos estão se arrebentando, né? Os instintos que estão baseados no princípio apolínico e no princípio dionisíaco não estão funcionando mais harmonicamente. Vai pintar o cara que vai falar beba com moderação, porque a harmonia não está funcionando mais, vai pintar esse cara. Antes que pinte esse cara, aparece o Sócrates. Aí o Sócrates vai falar a seguinte coisa, ele vai dizer a seguinte coisa, por que é que a gente não transforma uma outra coisa que nós temos no lugar dos instintos? Os caras falam, quê? Mas o quê? Fala, a razão. Mas o que é isso, a razão? Assim, a razão é o seguinte, é explicar as coisas. A gente pergunta por que uma coisa aconteceu, e a gente dá uma causa. E da causa a gente tira um efeito. Então a gente vai tendo uma cadeia causal de causas e efeitos, a gente explica as coisas. Fica gostoso, por quê? Porque aí eu passo a dar as minhas causas e você as suas. E a gente fica brincando do quê? De dialética. Dialética é isso. Né? Eu dou as causas, você dá as suas. E a gente disputa para ver quem que explicou melhor a situação. Aí os caras falam assim, pô, esse joguinho é legal. Então o Sócrates entra com o joguinho dele, capcioso, porque ele sabe que o povo grego adora jogar, é um povo com o agon, né, muito exacerbado, adora jogar, e ele substitui. Ele substitui a confiança nos instintos pela confiança na dialética, pela confiança no uso da razão. Né? E aí, ele vai transformar nos gregos, né, a própria razão como sendo uma natureza. Tanto é que a gente fala até hoje, né? Que a razão é inerente ao homem. O animal não tem razão e a razão é da natureza do homem. Mas para o grego anterior ao Sócrates não era a razão a natureza do homem. Eram os instintos. Então, voltando aos pré-socráticos, por exemplo, no Heráclito, né? Como é que você vê o Heráclito dentro do pensamento nietzschiano? Não se banha 2 vezes no mesmo rio, tudo está em perfeita transmutação, né? Mudança, como é que você vê? Você veja que o Heráclito vai falar o quê? Qual é o princípio? O fogo. O fogo, né?
Por que é o fogo? Porque o Heráclito está pensando no fogo como alguma coisa que nunca termina, que está sempre, né? As labaredas vão mexendo, né? E o fogo pode virar fumaça, o fogo se transmuta, né? Então o Heráclito está pensando que o princípio, o arqué do mundo é o fogo, como a gente pensa um pouco a energia, como a gente pensa um pouco o calor. Ele está nessa história. Então ele está vendo o mundo como uma contínua transformação. A moral que ele tira é daí. Portanto, não é uma moral. Não é um pensamento normativo. Ele diz assim, se o mundo é sempre transformação, né, então o mundo é um conflito. É conflituoso. Então, qual é a norma nossa que nós temos que fazer? É participar disso, é participar do conflito. Então, não é uma moral que vem sobre uma cosmologia. É uma cosmologia que faz brotar uma conduta moral. É o contrário, né? O Sócrates é o primeiro que fala, não, cosmologia, física, analisar a natureza, não. Tira tudo isso e vamos direto para o campo moral. Vamos falar do campo moral direto, vamos falar do homem diretamente. Vamos dar razões e pedir razões no discurso diretamente, sem levar em conta o mundo físico. O Sócrates é que introduz essa ideia. O Sócrates é, portanto, que vai ser o primeiro moralista, o primeiro filósofo moral. Os outros vão falar de moral como emergente das forças cosmológicas, das forças cósmicas. O Sócrates é o primeiro que não vai falar das forças cósmicas. Ele vai pôr a moral sobre o homem, como se fosse um dever. Né? Ele vai começar com um tipo de moral do dever. Ainda não é uma moral do dever, mas ele vai começar com um tipo de. Então, mas parece que o grego ele não separava o pensamento da vida, né? Parece que quando você fica muito racional, muito cartesiano, você tem uma separação, né? Você fica muito distante, você fala, não, isso não me interessa, você freia o instinto. Né? Então eu fico pensando, por exemplo, na tragédia grega, né? Voltando à tragédia grega. Na tragédia grega, o Shakespeare faz isso maravilhosamente no século XVI, não tem o final feliz. Todo mundo morre. E com Hollywood não. Se não tiver o final feliz, a partir do século XX, a pessoa, não gostei, não é legal, não é engraçado. O grego tinha essa visão do universo, que vai acabar tudo em morte. Apesar... Você sendo Napoleão Bonaparte, você sendo mendigo inglês, que vai acabar tudo em morte. Apesar de que, né, essa Hollywood que você está falando aí não existe mais há milhões de anos. Né? Ela acabou... Já virou Jurássica. Não, ela acabou praticamente nos anos 50 e 60. Porque a Hollywood hoje, que ganha os Oscars, é um filme trágico. Né? A maioria, né? Quando o pessoal critica os americanos, fala assim, porque o filme hollywoodiano tem final feliz. O filme hollywoodiano com um final feliz é um filme para televisão, mas o filme hollywoodiano por excelência, atualmente ele é um filme altamente trágico. A maioria são filmes muito, muito trágicos. Aquele dos demônios lá, aquele dos demônios que fez sucesso pra caramba, que o cara mata o próprio filho, né? No final, né? Sufoca o filho porque horror. Né? Lembra daquele filme? Aliás, Hollywood está ficando um cinema cabeça. Está virando um cinema cabeça, virando um cinema excessivamente cultural, inclusive. Né? Até porque já há um consumo disso. Né? Já há um consumo disso. Mas voltando à história da tragédia grega, pode todo mundo não morrer. Pode todo mundo não morrer no final. O problema não é morrer ou não morrer. O problema é o herói da tragédia viver todos os momentos. Ele não ser poupado. Aquiles, por exemplo. Não ser poupado. Porque o Aquiles é uma máquina de guerra. Ele não poderia nunca morrer. No entanto, ele morre. Por onde? Por um menino, um garoto que não lutou na guerra, vai acertar o calcanhar dele com uma seta no final. Né? Calcanhar de Aquiles. Arco e flecha, né? Arco e flecha. Quer dizer, por quê? Porque ele está sujeito às contingências. Ele não tem que viver. Está sujeito às contingências. Né? Por isso que a gente fala assim, os mamonas assassinos morreram tragicamente. Por que a gente usa essa palavra tragicamente? Boa. Por conta da tragédia. Por quê? Porque se os mamonas assassinos continuassem vivendo mais, eles iam ficar uns babacas. Porque aquilo é bom naquele momento, na adolescência. Eles viveram tudo que tinha para viver. E acabou. Não tem mais mamonas. E você que está aí, meu jovem, e que não viu Mamonas Assassinos, que são da minha geração. Da minha geração, pô. É nada, a minha geração é do Nelson Gonçalves. Mas vocês aí que já estão aí, que já nasceram, já estão até assistindo televisão, alguns
Você aí, que está assistindo televisão agora, com essa fralda, tirando a fralda assistindo televisão, você nem viu Mamonas Assassinas. Mas morreram, porque não tinha mais o que fazer. Já tinham feito tudo, já tinham levado. Eles já tinham posto. Veja só, todo mundo se dobrou, os intelectuais se dobraram a eles no dia da morte deles, porque todo mundo estava criticando. Ele falou, não estão criticando, então vamos morrer. Aí se fuder, não vamos tocar mais nessa porra aí. Vamos morrer, tudo acabou. Entendeu? Os caras. Isso é tragédia. Isso é tragédia. O Aquiles, por exemplo, o Aquiles voltar herói. Ele não podia voltar herói. Não faz sentido, né? Não tem sentido, o cara voltou herói. Aí recebeu uma medalha do Bush, o Aquiles. Ai, eu quero uma medalha. O Aquiles, pô. O cara morreu, não pode. Isso é tragédia. O cara vive tudo. Agora, o Aquiles é o princípio apolíneo por excelência. Porque ele é forte, ele é belo, ele luta bem, os movimentos dele são estudados e, no entanto, ele é o princípio dionisíaco por excelência. Por quê? Porque ele é desregrado, ele não obedece o general, ele não obedece o rei, ele luta quando ele quer, e mais do que isso, ele é altamente violento, né? Então, ele é o casamento disso, mas ele é homérico, ele faz parte do mundo homérico, do mundo lá atrás dos helenos, ele não faz parte mais do mundo pré-socrático. O Sócrates, Alexandre, ele tem um negócio que nenhum grego tem. Qual? O instinto dele, o Nietzsche fala isso, o instinto do Sócrates é a própria razão. É como se o Sócrates fosse invertido. Né? O Nietzsche fala, o Sócrates é o primeiro grego invertido. Como invertido? Em nós todos, os instintos são aquilo que a gente tem que conter. Para pensar. Quer dizer, põe a inteligência sobre os instintos e pare para pensar. O Sócrates não. O Sócrates é aquele cara que a inteligência é que brota como instinto. Ele está invertido. Então, quando ele usa a razão, ele não usa a razão como nós. Ele usa a razão como se ela já fosse um instinto. Ele aparece no mundo grego, né, como uma coisa que o Nietzsche dizia assim, ele é inclassificável. Sócrates é inclassificável. Né? Interessantíssimo, rapaz. Maravilha. Ó, tem perguntas, mano? Vanessa. Sim. Fran, volta rápido. O Tácito Loureiro pediu a perguntar: o que Nietzsche quis dizer quando afirmou que o pensamento de Sócrates, ao penetrar na tragédia, obrigou a adotar o modelo dialético? Ah, tá. Que a gente está conversando. Tem outras, deixa eu colocar agora então. Deixa eu só falar. Quem está assistindo a gente hoje é a Silvia Popovic. Ô, Silvia. Silvia, um beijo para você, Silvia. Do princípio da dialética, não é? Porque a dialética é um dar e pedir razões. Quer dizer, o jogo dialético é justamente isso. Né? Eu dou uma razão, né, que é uma tese. O Alexandre ele estraga tudo. E você pode pôr uma contratese, uma antitese, uma antítese. Né? Aí eu reformulo. Esse diálogo de tese e antítese, que na verdade é um diálogo mesmo, né? Ele não pode ser um solilóquio, ele não pode ser uma conversa com você mesmo, ele tem que ser uma conversa pública. Né? Isso daí é uma coisa que você faz, né? Por quê? Porque você já não confia mais nos seus instintos. Por isso que você usa desse elemento. Porque se você confiasse nos seus instintos, você não ia pedir razão para o outro e nem ia dar suas razões. Você ia agir. Você ia no impulso. Né? O Sócrates vai no impulso, só que o impulso dele é este, é a dialética. Ele é invertido. O Nietzsche chama ele de monstro, né? Ele é um monstro, pô, porque ele é invertido. O instinto dele é a razão. Esse cara, onde surgiu isso? Ninguém sabe. Ninguém sabe de onde surgiu isso. Mas o Platão também, na sequência, também não vai buscar também esse elemento na razão também? Não, mas o Platão é aquele cara que isso não é instintual nele. A razão não é instintual nele, tanto é que ele teve que se conter. Você mesmo, nós estávamos conversando aqui antes de entrar na programa, você falou que a história do Platão queimar lá as poesias dele, né? Uhum. Né? Platão, quando ele viu Sócrates, o que ele fez com as poesias dele? Queimou. Ele queimou as poesias. Não, porra, bicho, não vou, né? Eu vou fazer o que esse cara faz, mas eu vou fazer por imitação. Todos os discípulos de Sócrates, com exceção dos cínicos, são por imitação. E tem alguma genialidade que você perceba assim no Platão? O Platão é de uma inteligência fenomenal, né? Primeiro porque, imagine a seguinte coisa, o Platão faz aquilo que todo mundo cobra que as elites façam, que a elite compreender o mundo para além dela. Que o sujeito fica ali, né?
nos Jardins, aqui em São Paulo, e ele vai dos Jardins até um shopping, né? Depois ele volta. Né? Isso, inclusive, faz com que a vida das paulistanas, das garotas paulistanas, seja mais conservadora que as garotas do Rio. Né? A paulistana perde a virgindade com 14, 15 anos, 16 às vezes. Hoje em dia chega até a universidade algumas virgens. E a carioca, com 8 anos, 9 anos, 10 anos, 12 anos, ela já baixa a calcinha ali na praia, já resolve o problema, entendeu? Então, por quê? Né? Porque é uma elite que tem onde andar. Você pode andar no Rio de Janeiro. Se uma bala perdida não te encontrar? Não, as balas perdidas são... Bala perdida é a irmãzinha gêmea do menor abandonado. Né? O menor abandonado é irmão da bala perdida. Mas veja, mas em São Paulo não. A elite sai dos Jardins, vai até o shopping e volta. E o pai fica ali vigiando. Então, demora mais para se socializar. Então, a elite paulista é muito mais conservadora do que qualquer outra elite, por conta de viver nessa megalópolis. Ela tem muita informação, mas ela convive pouco com os outros. Então, ela não entende o pensamento da periferia. Ela é incapaz de entender o pensamento da periferia. Né? E ela é estereotipada. Né? Todo mundo... Não, porque a elite paulistana, ela é estereotipada, mas ela também cria o seu próprio estereótipo. Por que eu estou falando isso? Porque o Platão é um cara de elite, mas ele encontra o Sócrates, que é um cara que vem da pobreza, e ele consegue compreender aquilo. Ele consegue compreender como é que surgiu aquilo, ele consegue compreender o mundo helênico. Ele consegue compreender o mundo helênico, isso é fantástico. As obras dele, ele vai falando de todos os personagens. Dos sofistas, dos amigos do Sócrates, as obras dele é uma compreensão do mundo grego. Isso é muito difícil para qualquer elemento da elite. Não estou falando que é fácil para o outro. Estou falando da elite porque a elite é educada, então por obrigação teria que entender. Né? Por obrigação, porque ela que é educada. O outro que não é da elite, não é educado, não tem obrigação nenhuma de entender. Mesmo. Eu estou pondo a tarefa para a elite porque ela que é educada. O Platão tem essa capacidade, né? De entender a Grécia, entender Atenas. E para além de Atenas, inclusive. Né? Tanto é que o Platão é o primeiro a perceber que Atenas é machista. Na República, a República é feminista, vários direitos para as mulheres. Né? Ele é o primeiro a entender isso daí. Né? Então, mas é uma inteligência o quê? É uma inteligência acadêmica. É uma inteligência racional, acadêmica, formal. Né? Do escritor, do scholar. Não é o Sócrates, o homem da rua. O homem que dialoga na rua. E ainda numa alfinetada, você acredita alfinetada? Que... você acredita... Mas você virou um Ronaldo Esper hoje? Agora virei um... Mas eram alfinetadas. Tia! Viu? Vamos dar uma machadada, hein? Ah, bom! Aí, filosofar né? a martelo e a machado. A machadada. Como é que você percebe a elite, né, intelectual do Brasil? Você acha que ela consegue chegar nesse povão que está aí? Não, essa informação chega, porque a poesia está marginalizada no Brasil. A literatura está marginalizada no Brasil. Se vende muito pouco livros, né? Não tem acesso. Bibliotecas não se tem, tem um boteco em cada esquina. A elite brasileira, né? E eu faço parte dela, filho de professores de classe média, mas as universidades que eu frequentei me jogaram para o lugar onde os ricos também frequentaram. Então eu não fico com aquele... eu vim da pobreza, isso é bobagem para mim. Não. Eu vim de uma classe média, filho de professores, e convivi com pessoas bem mais ricas na Universidade de São Paulo, na PUC e tal. E, enfim, né? Posso não ter dinheiro, né? Mas o status eu compartilho. Né? Nem sempre eles me convidam para jantar nos lugares que eu quero, né? Mas faço parte daí. A dificuldade que nós temos de participar no meio popular, no meu caso, que sou de classe média, já é alta. Imagina um sujeito, por exemplo, o caso do Fernando Henrique, né? Fernando Henrique, outro dia, falou assim que o PSDB não consegue ir nas camadas populares, né? Mas não vai mesmo. Por quê? Porque o PSDB é um PT de gravata. Né? É um PT de gravata. São pessoas que social-democratas, engravatadas, né? Elas têm uma dificuldade muito grande, né? Rasgam a meia está furada, elas já não quer mais, entendeu? Elas têm uma dificuldade muito grande. Veja só, esses dias teve uma coisa muito engraçada. A Dilma foi fazer uma campanha junto com o Lula pelo Nordeste. Então eles foram passando de cidade em cidade. Demorou lá uma semana. O Serra também foi. O Serra demorou 4 horas. Quer dizer, um vai de carro com os vidros fechados, né, que é o PSDB, dando tchauzinho assim, não para porque vai ter bruxada, vai ter que comer aquele pastel. E o outro popular, né, que não é popular na verdade, né,
populismo, ele desce, urina na rua, aperta a mão do outro. Toma né? cerveja com todo mundo no copo. Bate a mão na bunda do colega, toma aquela pinga que ninguém nem... Também não precisa fazer que nem aquele ministro do Peru, né? Que os peixes no Peru estavam tudo contaminado, o ministro quis ser popular demais, falou, não, o peixe não está contaminado, daqui que eu como. Comeu e morreu, né? Também não pode fazer isso. Lembra aquela história? E a festa rave, né? Festa rave? No século XXI, é uma festa dionisíaca? Não. A garotada vai, toma esse êxtase, entra nesse estado psicótico, pulando, dançando, e a noite inteira. Não, é o que eu venho falar. Veja, o Dionisíaco e o Apolíneo, eles são princípios do contínuo da vida. Não, eles não são um momento, eles são princípios do contínuo. Eles estão continuamente funcionando. Né? Numa sociedade onde você tem horas para ser dionisíaco, você não é dionisíaco. Tá? Uma sociedade onde você tem horas para ser apolíneo, você não é apolíneo nem dionisíaco, você não é nada. E a nossa sociedade é uma sociedade de horas. Hora para isso, hora para aquilo, hora para colar. Né? É uma sociedade extremamente disciplinar. E um abração aqui, a gente está mandando um abração para o Rubens. Rubens, um abração. E o que Mas essa abração do Rubens, quem é o Rubens? Quem que é o Rubens? Minas Gerais. Rubens! Rubens, beijos para você, Rubens. E aí, o que acham da exaltação no niilismo do dionisíaco, assim? Você acha que o dionisíaco, ele ultrapassa o niilismo? E vamos explicar o que seria esse niilismo. O niilismo não vontade de nada. O niilismo, Schopenhauer, né? O niilismo é você estar perdendo a sua capacidade de desejo, de vontade e de acreditar. Quer dizer, você fala, então o cara é cético. Não. O cético é o que não acredita. O cara que tem dúvida. O cara que investiga porque ele tem dúvida. O niilista, ele não tem vontade. Ele vai caindo num tédio, um tédio sepulcral. Ele vai caindo num tédio. Né? Tem algum parentesco com a depressão? Tem. Porque é um fenômeno de época também. Por exemplo, no final do século XIX, você tem o niilismo russo junto com o romantismo, o pós-romantismo alemão. Então você tem aqueles poetas, né, que fazem a poesia, tentando fazer com que a poesia seja a própria vida. E aí você tem a boemia, né? Você tem a boemia, que é a deterioração sua junto com a própria poesia que você está fazendo. Você tem uma proximidade, sim. Né? O Freud vai trabalhar isso como patologia. Ele vai trabalhar isso como patologia. Mas você acha, por exemplo, que Arthur Rimbaud escreveu aquela obra maravilhosa, Uma Temporada no Inferno, no século XIX, que era um boêmio, ele, Paul Valéry, tinha alguma patologia aí? Não, veja, o Freud vai tratar isso como patologia. Mas até então, não. Até então, isso é um comportamento literário. Por exemplo, surrealistas, né? O sujeito, ele não... O grande problema é que a nossa sociedade moderna, ela é uma sociedade medicalizada. Tudo é ou obra da escola, a escola tem que cuidar, ou os médicos têm que cuidar. É uma sociedade medicalizada e escolarizada. Ela tem duas instituições para cuidar de tudo, para regrar tudo. Mas antes disso aparecer, essas manifestações de tédio, de niilismo, elas são manifestações não patológicas, não são tomadas como doença. Agora, voltando à pergunta da Vanessa, a história de que se o dionisíaco rompe isso, não é o dionisíaco. Veja, você tem que... Eu insisto nisso. Tem gente que insiste que o Nietzsche é o filósofo do dionisíaco. Não é. Nietzsche é o filósofo que vê nos pré-socráticos um grande momento do helenismo. E os pré-socráticos funcionam numa harmonia instintual. Eles não precisam de falar, somos dionisíacos, somos apolíneos. Porque os dois princípios funcionam na construção que eles têm da sua própria vida como arte, harmonicamente. É o rompimento disso que vai trazer, né, a presença do Sócrates. É assim que o Nietzsche pensa. Porque senão coloca o Nietzsche como se fosse um porra louca, né? Não, e nem o Dionísio é um porra louca. É aí que tá, né? Porque o porra louca é aquele militante de esquerda. Não, essa terminologia porra louca é porque tínhamos um militante de esquerda, né? Que na hora de todo mundo era de esquerda e vamos fazer a revolução. E o porra louca parecia de tanga, né? E fala, nós vamos fazer a revolução, mas onde vou eu, né? Assim, você de tanga, o pessoal não vai poder fazer a revolução de tanga. Por que não? Porque você é o porra louca, entendeu? Era isso, mas o Dionísio tem nada a ver com isso. O Dionísio tem a ver com o não limite. Não limite. Né? Você entender,
Por quê? Porque a nossa sociedade... Mas quando você fala sem limite, Paulo, tô imaginando um casal aqui transando em cima do telhado do posto da Shell, cara, e todo mundo vendo às 6 horas da tarde. O não limite é a seguinte coisa. Isso pode caber dentro do universo dionisíaco ou não? O que é o não limite? Essa cena? O não limite é você estar, né? É você estar em todos os sentidos. O que é o não limite? Quando você diz, o cara está em alta velocidade. Ó, presta bem atenção só. O cara está em alta velocidade. Ele está em alta velocidade e bebeu muito. Isso é uma coisa limitada ou ilimitada? Não, o cara pegar um carro, que é uma máquina, encher a cara e sair a 140, 150 numa cidade como a nossa, qualquer outra cidade, o cara está numa situação totalmente limitada. Ilimitada? Né? Ilimitada e irracional. Não, ele está numa situação completamente limitada. Por quê? Ele bebeu muito. Muito é uma quantidade limitada. Claro. Ele tem um carro que, por mais que corre até um tanto. Sim, mas o comportamento não se torna ilimitado e irracional, porque mesmo que ele esteja limitado pela bebida... Veja, aí que está. Porque está todo mundo andando a 80, andando a 150, 180, não respeitando o farol, nada. Ó, um comportamento anômalo, divergente, não significa ilimitado. Um cara atirando com metralhador na cidade de São Paulo não é um cara ilimitado, no sentido dionisíaco. Não é um cara ilimitado. Primeiro, por quê? Porque a metralhadora... Ela tem um limite para atingir. Muito bom. Né? Segundo, né? As balas vão acabar. Terceiro, né? Ele vai ser preso. Veja como tudo está limitado. Quarto, nós não podemos, eu e você estar por perto. O dionisíaco, ele não tem limite, ele é ilimitado porque ele não está dentro desse pensamento que vai pôr esses exemplos. O cara entra para uma festa, o coro começa... E o coro acaba. E aquilo tudo é vivido. É nesse sentido que é o ilimitado. Por exemplo, o Aquiles. Ele vai para a guerra. A guerra é ilimitada. Ele perde amigos que ele não acharia que podia perder. E ele morre. E ele era impossível de morrer. Ninguém acredita que ele morreria. Então, isso é o ilimitado. Isso é o ilimitado. É o contingente. É aquilo que é impossível para nós de pensar. Porque nós pensamos dentro do registro do calendário. A gente pensa a seguinte coisa: um dia a vida vai acabar e vai começar a vida eterna. Um dia Jesus nasceu. A gente pensa tudo no calendário linear. O Dionísio, ele está fora desse registro. Mas fica meio pobre pensar só assim também, o quê? Né? Fica muito pobre essa visão cristã, né? Do linear, os calendários, as festas juninas. Mas nós não temos outra saída. Pô, não, sim, tudo bem, mas eu acho muito pobre. Tem tanta coisa bacana que foi produzida na história da humanidade. Fica nessa ladainha de 2.000 anos. Mas nós não temos outra saída, por quê? Porque tudo que a gente vai fazer é quantificável. Nós somos numeráveis e quantificáveis. Né? Você fala assim, olha, o cara estava a alta velocidade, ele estava a 200 por hora. Pronto, já pôs um número. É quantificável. Vanessa, tem mais alguma coisa aí? Vanessa. Fran, tô esperando aqui quinta-feira que vem, hein? Volte, se a Vanessa deixar, né? Porque a Vanessa, olha, que linda a Vanessa, olha. Obrigada, Paulo. Tá. O Ricardo de Dourados, Mato Grosso do Sul, pergunta: qual é o sentido da filosofia, a de martelo de Nietzsche? E o que pensa a respeito da filosofia clínica? Olha, primeiro, filosofia clínica, isso aí a gente não... Isso aí deixa pra lá. Não tem chance, não é um negócio bom. Filosofia é filosofia. Você começa a adjetivar a filosofia, aí não tem mais sentido, né? Quer fazer filosofia, faz filosofia. Olha, o martelo, por quê? A imagem, o Nietzsche usou o martelo. Porque o Nietzsche não é filósofo para professor de filosofia ficar lá. Leia esse parágrafo agora e vamos interpretar. Agora leia esse copia. Que de vez em quando alguns dos pianos meus amigos fazem, né? Não pode, não é isso. O Nietzsche é para você entrar, né, e se deslumbrar, tremer, viver, porque ele está dando martelada na própria filosofia, né? Ele está dando martelada na cultura. Se você não sente a martelada, pode largar o livro, você não está entrando no ambiente, né? Você vai ficar um babaca lendo livrinho, achando que está lendo o Hagar. Estou lendo o Hagar, filosofia do Hagar. Paulo Guiraldelli, um papo maravilhoso.
Precisamos fazer um Nietzsche depois, assim falou Zaratustra, né? Da obra, Vamos né? falar do Zaratustra, é verdade. Belíssima, belíssima. Nós vamos falar do Zaratustra. Ó, Acabou já, gente? Galera, tá Não, bombando. tá bombando aqui o acabou? chat. É, Como e aí, acabou? acabou mesmo? Os caras Não, falam que tem acabou muita o programa, gente. acabou Não, mesmo? não acabou. Hein? Nós vamos nos revoltar aqui. Não, Continua, não, continua, vamos deixar que Nietzsche, vamos tentar Nietzsche, aqui, Nietzsche, vamos Nietzsche. continuar fazendo a coisa aqui, Acabou pô. ou não acabou? Continua? Tchau, 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 pronto. que o outro Tchau, xingando a gente. aqui também. Obrigado.